Neste vídeo de programar não é escrever código, é resolver problemas, vamos usar o Pandas para trabalhar um pouco com os dados da Dr. Paçoca. Se você não viu os vídeos anteriores, a empresa produz e vende dois tipos de paçoca, tabletes e cilindros. Também a gente não pode esquecer dos 3 passos na programação. Primeiro, entender a demanda. Segundo, lapidar a demanda, construindo o passo a passo do programa em português. E só depois de tudo isso, traduzir para o Python. O nosso projeto é da área de suprimentos. A Dr. Paçoca tem em estoque 534 kg de açúcar, mais de 8.500 gramas de amendoim, 73 kg de sal, mais de 25.000 unidades para paçocas em tablete, mais de 79.000 embalagens individuais para paçocas em cilindro e 2.345 caixas. Para fazer apenas uma paçoca em tablete, a empresa usa 6,9 gramas de açúcar, 6,4 de amendoim, 0,01 de sal, uma embalagem. E para as paçocas em cilindro, a gente tem 7,5 gramas de açúcar, 7,9 de amendoim, 0,01 também de sal e uma embalagem para cilindro. O pessoal de produção quer saber quantas paçocas consegue produzir com esse estoque. Como temos dois tipos com valores diferentes, o primeiro passo será escolher um dos tipos. Para sabermos quantas unidades conseguimos produzir, vamos precisar descobrir o item com a menor capacidade de estoque. Vamos ver um rascunho. Se temos só açúcar e amendoim, por exemplo, vamos supor que nós temos 27 gramas de açúcar em estoque e 40 gramas de amendoim. E vamos supor que nessa receita especial, cada paçoca leve 1,5 gramas de açúcar e 2 gramas de amendoim. Pelo açúcar, a gente consegue fazer 18 paçocas, que equivale a 27 dividido por 1,5, que dá 18. Agora, pelo amendoim, a gente consegue fazer 20 unidades, que são 40 gramas que a gente tem em estoque, dividido por 2 gramas de cada receita, a gente fica com 20 unidades no final. Então, a nossa capacidade produtiva é de apenas 18 paçocas, porque a gente não consegue fazer paçoca só com amendoim. Então, essas duas que o amendoim consegue fazer a mais, a gente não vai conseguir fazer por falta de açúcar. Então, a gente precisa, nesse programa, descobrir qual é a matéria-prima com a menor capacidade de produção. Essa análise está ligada a uma área do conhecimento dentro da gestão de operações chamada teoria das restrições, que de teoria só tem o nome, porque ela é bem prática. Ela identifica o gargalo ou o que limita a capacidade de produção de uma fábrica ou mesmo de uma empresa na área de serviços. Agora, como é que a gente descobre esse mínimo? Testando cada um dos itens de matéria-prima e armazenando sempre o menor valor. Então, a gente viu, por exemplo, que o açúcar deu 18 unidades. Como é o primeiro item que a gente está analisando, é o valor que a gente tem. Quando a gente compara com o amendoim, que deu 20 unidades, como o 18 é menor do que o amendoim, eu vou jogar fora esses 20 e manter os 18. Mas, por exemplo, se a gente também está avaliando as embalagens, eu tenho 10 embalagens em estoque e para cada paçoca eu preciso de uma embalagem, eu tenho uma capacidade de produzir 10 paçocas com embalagem. Então, esse número 10 sendo menor do que 18 vai ser o quê? Vai ser a minha capacidade produtiva. Então, mesmo que eu tenha excedente dos outros dois itens, não adianta, porque eu não vou poder fabricar uma paçoca que não tem embalagem para colocar. Então, sob o ponto de vista da programação, é qual desses números a gente vai guardar, e vai ser sempre de menor valor. Vamos voltar para o nosso problema. A área de suprimentos avisou para a gente que todo o estoque, todo o material em estoque vai vir em formato de dicionário, assim como a necessidade de produção das duas receitas. A receita T é de tabletes e a receita C é de cilindros. Aqui tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Os alimentos em estoque estão em quilos e os alimentos nas receitas estão em gramas. Então, a gente precisa converter um dos dois para conseguir fazer a conta corretamente. Então, para saber quem deve ser convertido ou quem não deve, a gente vai colocar os itens que têm que ser convertidos numa lista que eu vou chamar de conversão. Então, vamos ao passo a passo. O primeiro passo é setar o dicionário de estoques e de receitas. Também eu vou aproveitar aqui para colocar a lista dos itens que vão passar pela conversão de unidades. O próximo passo é inicializar o valor mínimo, ou seja, a minha capacidade produtiva. É sempre uma boa prática inicializar as variáveis que você vai usar ao longo do programa. O terceiro passo é pegar o tipo
de paçoca com que o usuário vai querer trabalhar. E a partir desse tipo, por exemplo, se ele escolher T, a letra T, eu vou pegar a receita T, né, a receita específica do tablete. Se não, eu vou pegar, por exemplo, a do cilindro. Próximo passo é olhar para essa receita. Então, para cada item da receita, a primeira coisa que eu vou fazer é checar se esse item está no dicionário de estoque. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu tiver um alimento ou um item na receita que não está no estoque, quando eu tentar pegar o valor do estoque, se ele não existindo, o Python vai me devolver um erro e isso vai ser um grande problema. Então, eu só vou fazer os cálculos se eu tiver essa matéria-prima nos dois dicionários, tanto no de receitas quanto no de estoque. Então, se o item estiver lá, eu vou verificar se o valor do estoque vai precisar ser convertido. Se sim, eu vou multiplicar por 1000. Se não, eu não vou fazer nada, eu não preciso fazer nada com o valor, eu não preciso converter. Próximo passo é, agora sim, vamos calcular a capacidade. A capacidade é uma relação entre a quantidade em estoque e a quantidade da receita. Então, eu preciso ter certeza de que eu tenho esses dois valores em variáveis específicas para eu conseguir fazer o cálculo. Aí, agora eu vou fazer a minha comparação. Essa capacidade, se for a primeira vez que eu estou passando o primeiro item que eu estou analisando, eu vou simplesmente colocar o valor dela como mínimo, porque eu não tenho nenhuma outra comparação. Agora, se não for o primeiro item, eu vou verificar se é menor do que o mínimo que eu já tenho. E se for, eu vou armazenar esse novo mínimo como o mínimo. Depois que eu fizer isso para cada item da receita, aí sim eu vou mostrar a quantidade mínima, ou seja, a minha capacidade produtiva. Então, chega de papo, bora para o Python. Aqui a gente tem o nosso passo a passo e também os dicionários. Você encontra esse texto para copiar e colar no seu código na descrição do vídeo, para você não precisar copiar todos esses dicionários. Agora, o primeiro passo está feito, que é colocar os dicionários no código. O segundo passo é setar o mínimo, inicializar a variável mínimo, que vai ser igual a 0. Próximo passo é obter o tipo. Então, tipo input, tipo. E para cada tipo, a gente tem uma receita diferente. Então, se o tipo for igual a T, eu vou colocar numa variável, vou fazer uma cópia dessa receita, eu vou chamar de receita apenas, vai ser igual a receita T. Se não for igual a T, se for qualquer outra coisa, a minha receita vai ser igual a receita C. Próximo passo é olhar dentro da receita. Então, para cada item da receita, aqui eu estou colocando dentro desse cada item a chave do nosso dicionário. E a quantidade de cada receita eu vou chamar de quanti receita. Então, aqui eu tenho uma duplinha de chave e valor para cada receita, para cada dicionário, para cada item do dicionário. Então, lembrando que esse items gera uma duplinha de chave e valor do dicionário, e aí eu consigo iterar, eu consigo rodar por dentro do dicionário. O nosso próximo passo é verificar se cada item que é da receita aqui está também dentro do estoque. Então, if cada item em estoque, se tiver já no estoque, eu já vou aproveitar e colocar o valor desse estoque aqui numa variável. Então, o total em estoque vai ser igual ao dicionário em estoque. E eu quero apenas a chave de cada item. Se esse item estiver dentro daquela lista de conversão, ou seja, eu vou precisar converter de quilos para gramas o valor que eu tenho em estoque, para fazer a conta certa, senão vai dar bagunça. Então, eu vou pegar esse total em estoque, se estiver dentro da lista de conversão, vai ser igual a total em estoque vezes 1000. Eu posso também colocar essa continha de uma forma mais curta, colocando o asterisco aqui antes. Se o item não estiver na lista de conversão, eu não tenho que fazer nenhuma conta, então vai ficar por isso mesmo. O próximo passo é calcular a capacidade. Essa capacidade é o total de estoque dividido pela quantidade que eu tenho da receita. Então, a primeira coisa é verificar se eu tenho esses dois dados. Eu tenho o total em estoque aqui
e a quantidade em receita lá. Então, eu vou colocar total estoque dividido pela quantidade que está na receita. Próximo passo, agora finalmente a gente vai chegar na comparação para determinar o mínimo ou a capacidade produtiva. Então, se for a primeira vez que eu estou passando, se for a primeira rodada do meu for, significa que o meu mínimo que eu setei lá em cima, que eu inicializei lá em cima, é igual a 0. Então, se for igual a 0, eu vou simplesmente dizer que o mínimo é igual à capacidade. Se não for, se eu estiver na segunda, terceira, quarta passada, eu tenho que verificar se a minha capacidade é menor do que o mínimo que eu já estou gravando, que eu já gravei em algum momento. Então, se a capacidade for menor do que o mínimo, eu vou fazer a mesma coisa. Mínimo é igual a capacidade. Vou fazer um parênteses aqui. Esse tipo de código não está errado, está correto, funciona, mas ele, além de dar trabalho para você, poder dar trabalho para você no futuro, ele pode fazer você cometer erros no futuro. Explico. Por exemplo, se em algum momento alguém falar para você que a nova atribuição dessa capacidade para o mínimo é a própria capacidade dividido, por exemplo, por 1,2, essa conta que você mexeu nesse cálculo, você vai ter que lembrar de fazer também aqui embaixo. Então, se eu tenho em duas tomadas de decisão diferentes a mesma execução de código, exatamente a mesma execução, isso significa que talvez eu consiga fazer esse código de uma maneira mais elegante e mais curta e com a menor probabilidade de erro. Então, eu vou deixar isso daqui em comentário, só para a gente lembrar o que a gente fez, mas vamos tentar escrever isso de uma forma mais enxuta. Então, a gente sabe, é fato, que se o mínimo for igual a 0, eu vou colocar que o mínimo é igual à capacidade. Até aí tudo bem, a gente já fez isso. Mas eu tenho uma outra situação em que eu tenho também o mínimo é igual à capacidade, que é quando? Quando a capacidade é menor do que o mínimo. Então, se a gente pensar em português, eu vou atribuir à variável mínimo o valor da capacidade se o mínimo for igual a 0 ou se a capacidade for menor do que o mínimo. Então, essa linha aqui funciona da mesma forma que esse if, esse else mais um if depois. Claro que esse insight de você fazer esse código mais enxuto, deixar ele mais leve, não vem no início, quando você está começando a programar. Mas, com o tempo, você vai escrevendo o código e vai vendo que há possibilidade de melhoria, há possibilidade de limpeza. Até o momento que, quando você ficar bem mais experiente, esse tipo de solução virá automaticamente. Mas realmente é um aprendizado, é um passo a passo aí na evolução realmente de você trabalhar com programação ou, na verdade, com qualquer outra coisa a que a gente se dedique. Então, aqui eu acabando o for, eu vou imprimir o quê? O mínimo. Quando eu rodo, tipo, vou escolher T de tablet primeiro, e aí eu tenho uma capacidade produtiva de paçocas em tablete de 25 mil unidades, um pouco mais de 25 mil unidades. Quando eu rodo de novo, se eu escolho o cilindro, eu tenho uma capacidade de produção de 71.200 unidades. Essas unidades a gente sabe que são a capacidade produtiva de paçocas em cilindro, mas a gente não sabe exatamente qual é o gargalo, qual dos itens, por exemplo, aqui da nossa lista que estão causando esse gargalo. Então, só de curiosidade, a gente pode colocar aqui, inicializar o gargalo, deixar vazio, e junto aqui no nosso if, em que eu estou setando o mínimo, eu também vou setar o gargalo. O gargalo vai ser igual ao quê? Ao item que está sendo rodado nesse for específico. Então, copio e colo aqui, e vou dar um print também do gargalo. Então, quando eu rodo o tipo tablet, eu tenho a embalagem T, né? Então, a embalagem que é o gargalo. E quando eu rodo o cilindro, o meu gargalo está no açúcar. Quanto mais você programa, mais fácil vai ficando. Chega uma hora em que o passo a passo vai vir naturalmente na sua cabeça e, nos casos mais simples, você nem vai precisar mais escrever esse passo a passo. Se você tiver qualquer dúvida,
deixe nos comentários e se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Confiram também variações dos exemplos dos vídeos e outros assuntos no nosso site mbanaprática.com.br. E até a próxima!